Olá! Vou fazer uma série de vídeos para vocês do primeiro ano falando sobre Simple Present. Eu vou fazer 3 vídeos. O primeiro vídeo eu vou falar para vocês sobre o aspecto afirmativo. O segundo a gente vai ver negativo e por último o interrogativo. Nesses vídeos eu vou falar um pouquinho mais sobre o aspecto estrutural dessa classe gramatical. Quando for no último vídeo, ou então eu até posso gravar um quarto vídeo colocando mais em prática, né? Ou seja, a parte mais da conversação. Hoje, como vocês podem ver, a gente vai ver a estrutura, tá? Mais a parte da estrutura do Simple Present. Então, para começar, né, o Simple Present, como o próprio nome já diz, é bem simples e ele trata de situações. Eu posso utilizar em situações do meu cotidiano, que a gente chama de daily routine, ou um fato verdadeiro, seja um fato científico ou seja um fato que é verdadeiro para mim. Sempre no presente, tá? Sempre nesse tempo verbal, né, do presente. Então, diferente do português, o inglês a gente não faz a conjugação verbal como a gente faz no português. Por exemplo, a palavra comer. Em português eu conjugo essa palavra de diversas maneiras. Eu como, tu come, ele come, nós comemos. Em inglês eu não vou fazer essa mudança. Não existe essa diferença. Por exemplo, aqui eu coloquei dividir em 2 partes. Já já vocês vão entender por que eu fiz essa divisão. E aqui, todo mundo já conhece, né, os pronomes. I play. Para mim falar, né, eu jogo, eu posso utilizar essa mesma forma, né, play, jogar, para todas as pessoas, para todos os sujeitos. Eu posso dizer I play da mesma forma, you play, we play, they play. Mesma forma com work, trabalhar. I work, you work, we work, they work. Love, I love, you love, we love, they love, né? E assim por diante. Mesma forma com o they, né? E o go. Então, não existe essa mudança. Eu não fiz a conjugação verbal, né? Como eu faço no português. A diferença vai estar na terceira pessoa do singular, que são os verbos, que são os sujeitos, né? He, she e it. Nesses pronomes aqui a gente chama de terceira pessoa do singular. Quando chega aqui é que a gente tem uma pequena mudança, que é simplesmente acrescentar o S no final de cada verbo principal. Lembrando que isso é com os verbos, tá? E esse S aqui não tá dizendo que o verbo tá no plural, né? Isso aqui significa que se trata da terceira pessoa do singular. Por exemplo, he, né? Play. Aqui eu disse I play. Como aqui se trata da terceira pessoa do singular, eu devo falar he plays. Da mesma forma, she plays, it plays, he works, she works, it works, he loves, she loves, it loves. Então percebam que existe um S, isso lembrando, né? Vou sempre repetir algumas coisas que é para vocês gravarem bem. Essa regra só vale para a terceira pessoa do singular. E essa regra geral, né, é só colocar um S no final desse verbo principal. Mas dentro dessa regra aqui, existe algumas regrinhas que são as terminações dos verbos. Por exemplo, quando eu tenho um verbo que termina em O, S, CH, X, Z, e também tem o SH que eu acabei esquecendo de colocar. Nesse caso, ao invés de colocar apenas o S, como diz a regra geral, eu preciso acrescentar ES.
no final de cada verbo. Aqui eu coloquei só alguns exemplos para mostrar para vocês. A palavra go, né? E ela termina em o. Quando eu estou me referindo, quando esse verbo está se referindo a alguém da terceira pessoa do singular, eu preciso acrescentar es. Primeiro, assim também a palavra wash, né? Que é de lavar. Nesse caso, eu acrescento es. Por quê? Porque ele termina também em sh. Watch, né? Assistir. Também eu preciso acrescentar o es, porque termina em ch. Lembrando que a regra geral é só o S, salvo, né, nessas situações da terminação. E aqui eu tenho também algumas palavras em inglês que terminam em consoante e Y, né? As duas últimas palavras, as duas últimas letras são essas aqui. Nesse caso, eu faço uma pequena troca. Eu troco o Y pelo I e acrescento es. Por exemplo, a palavra try, né? Tentar. Aqui eu tenho uma consoante e o Y. Aí, quando eu vou me referir à terceira pessoa, eu faço o quê? Eu troco o Y pelo I e acrescento es. E aí fica tries. Cry, chorar. Também faço a mesma mudança. Aqui, na palavra play, percebam que eu só acrescentei o S. Por quê? Porque antes do Y tem uma vogal. E quando isso acontecer, não preciso fazer o que eu fiz aqui. Apenas acrescento o S, tá? E aí, é importante a gente lembrar, e aí é nesse ponto que muitos alunos têm algumas dificuldades, né? Ou se confundem. Quando eu estou me referindo à terceira pessoa, não necessariamente tem que ser o pronome pessoal, né? Ou personal pronoun. Pode ser que, ao invés dos pronomes, eu tenha o nome de uma pessoa. Por exemplo, se eu falo assim, he plays soccer very, very well. Ele joga futebol muito bem. Eu coloquei aqui um pronome, mas eu também posso colocar o nome de uma pessoa. Por exemplo, vou colocar o Léo, né, que tá aqui filmando pra mim. Aí eu posso dizer, Léo plays soccer very well. Até combinou, né? Então, nesse caso, por que eu coloquei o S? Porque eu estou me referindo ao Léo. Como eu estou me referindo ao Léo, e se eu for trocar o nome dele por um pronome pessoal, seria qual? Seria ele, o Léo. Então, por isso que eu coloco, mesmo colocando o nome de Léo, né? Léo plays, preciso colocar o S. Da mesma forma, se fosse o nome de uma mulher, por exemplo, she, eu posso dizer she works every day. Eu posso dizer Maria works every day. Agora, se eu falo assim, I and Léo eat popcorn. Aí eu disse I and Léo eat. Mas o certo seria I and Léo eat ou I and Léo eats, com o S, né? Na palavra comer. Eu e Léo comemos pipoca. Nesse caso, a gente utiliza o verbo principal, eat, sem o S. Por quê? Porque eu estou me referindo I and Léo. Ou seja, I and Léo é quem? We, nós, tá? Então, o we, né, o caso de nós, não leva essa regra geral. Da mesma forma, se eu falo Léo and Maria, ou Mary, Léo and Mary play soccer. Aí, no caso, seria apenas they, né? Então, Léo and Mary play, ou Léo and Mary work, sem o S. Por quê? Porque eu estou me referindo a duas pessoas. Essa regra do S, ela só vale para a terceira pessoa do singular, tá bom? Para essas demais aqui,
para essas demais pessoas, a gente utiliza o verbo principal sem o S, tá? Quantos minutos? 10. Pronto. Então, gente, para não ficar muito longo, eu vou dividir os vídeos, tá? No próximo vídeo eu vou falar sobre o aspecto negativo do Simple Present. Tchau! Ah, esqueci, né? Stay at home, que é uma frase mais utilizada nos últimos dias, né? Que é fique em casa. Pronto, vamos pegar aqui essa frasezinha. Stay at home. Se eu fosse falar assim, ela fica em casa. Aí seria o quê? She stays at home, tá? Se fosse nós, we stay at home, sem o S. Então, we need to stay at home. Nós precisamos ficar em casa. Beijo, tchau!